Boa noite com Jesus. Amém. Vamos ler aí o versículo 24 de São João, capítulo 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Senhor Deus, nós estamos nessa terra turbada, hospital para pestilentos, cheia de enfados e cansaços, dores e decepções, mas há um estímulo no teu povo, porque sabe que essa terra vai ser tomada pelo Senhor. O Senhor vai intervir, vai tomá-la de todo poder que existe nela hoje, porque este poder é maligno, e ele vai ser tomado por Jesus, ele sabe disso. Jesus vai intervir, tomar conta da lei, da televisão, do rádio, vai tomar tudo, vai passar tudo para nós, aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, amém, Jesus. E nós queremos ter estímulos até o fim, até a hora que isso chegar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e nos anime, ó Pai, a continuarmos encorajados pela fé na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero ver se consigo terminar um rascunho, não é? Esse rascunho precisava ser terminado, esse esboço. Ele precisa ir até o fim. Vou ver se eu posso... Por quê? É tão estimulante, tão gostoso, quando a gente começa a comentar, olha, esse tópico, quando a vida eterna mora em você. Quando a vida eterna mora em você. Isso vem aqui no parágrafo 128 da mensagem a nascer do sol. Porque ele citou essa escritura, aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Tem, não é terá. Tem vida eterna. Quando esta vida eterna mora em você, aí convida a gente para passear. O tema convida, não é? Mas vamos prosseguir. Ela é a vida potencial. Se você tem recebido esse Espírito Santo, como receberam no dia de Pentecostes. Agora, observe, como no dia de Pentecostes. Por quê? Logo ele começa a descrever aqui, para resumir, ele começa a dizer, bom, os batistas dizem assim, o dia que você crê, você tem o batismo do Espírito Santo. Você creu, você já tem o Espírito Santo. Acontece que, ele comenta aqui, que quando eles foram lá para aquele lugar, lá em Jerusalém, eles já criam. Eles foram porque criam. Eles esperaram porque criam na promessa do Espírito Santo. Então, na verdade, crer é base. Crer é o primeiro passo. Crer é fundamento. Não crendo, não se recebe nada de Deus, que só pode ser dado através do crer. Porque Deus dá chuva, dá sol, dá alimento para o mundo todo, para os ateus, para quem crê, para quem não crê, para todo mundo. Mas tem coisa que só se recebe quem crê.
principalmente a salvação, o Espírito Santo. Então ele dá chuva, dá sol para todo mundo. Ar, oxigênio, vida, guarda na estrada, guarda no avião, guarda no navio, guarda incrédulo, pessoa que faz voto para Santa Abóbora, como eu disse outro dia, para o Divino Padre Eterno. Deus pega e responde, porque vê aquela ignorância lá, mas ele quer, ele é bom, né? Depois eles vão pagar lá para um ídolo. Mas tem uma coisa, o Espírito Santo não. Receber bênçãos de Deus aqui não quer dizer que está salvo. Não quer dizer que tem o Espírito Santo, não. E receber dores, enfrentar maus tempos, não quer dizer que está perdido, não. Se cumpre exatamente aquilo que o profeta disse: não é toda nuvem negra que é sinal de desaprovação de Deus. Não é toda bonança, toda prosperidade, todo vai bem, que é sinal de aprovação de Deus. Agora eu pergunto, vale nós ouvirmos, meditarmos nessas coisas ou não? Compensa? Conforta? Consola? Anima? Então, ter o Espírito Santo significa ter uma dinâmica para uma vida específica, determinada. Não tem nada a ver com as bênçãos naturais. Inclusive, Deus está atendendo e respondendo sob vontade permissiva. Porque somente as pessoas que têm o Espírito Santo vivem sob a vontade perfeita de Deus. Quando Jó estava leproso, rapando as lepras com caco de telha lá no chão, ele estava dentro da vontade perfeita de Deus. Só esse exemplo, não precisa mais. Quando Israel estava cativo lá em Babilônia, quem não estivesse lá, preso, cativo, estava fora da vontade perfeita de Deus. Podia dizer: ó, Deus me guardou, eu não fui preso para a Babilônia. Estava fora da vontade perfeita de Deus. E todos escolhidos, quer de cabeça para baixo, de cabeça para cima, em horizontal, vertical, seja de qualquer forma, está sob a vontade perfeita de Deus. Quando Pedro estava na cadeia, ele estava sob a vontade perfeita de Deus. Porque tinha o Espírito Santo. E o profeta diz que uma característica perfeita desta pessoa, desse crente, é que ele nunca alvoroça, ele está sempre agradecido. Agora, é natural que nós nos espantemos, que nós choremos, que nós nos toquemos. Afinal de contas, nós temos sentidos humanos. Mas logo, o que acontece? Você ancora. E assim você tem potencialmente o penhor, o que já significa um documento e sem o qual ninguém chega lá à plenitude. O penhor. Ou seja, tem entrado no tempo de espera quando você recebe a promessa de Cristo para você e crê nela. Então você entrou para um tempo de espera.
E você entra num processo para ter o Espírito Santo em sua plenitude. Quando você recebe essa plenitude, ela significa que você tem a dinâmica do Espírito. E você é vivificado do mortal ao imortal. E isto faz com que o corpo completo se sujeite à palavra. O fará portar-se diferente. Na verdade, muitas vezes, nós não queremos portar diferente dos demais. Você atuará e viverá diferente e o fará completamente diferente. Isto porque o Espírito Santo está em você. Hoje eu atendi uma irmã em desespero. Aquilo até choca a gente, abala, chorando. Por quê? Ela entendeu que ela está em fornicação. É uma moça limpa. Isso porque ela vive no tipo de uma república assim, onde vive com outras irmãs, outra família, e ela costura até tarde. Então ela está importunando o sono das demais pessoas. E quando eu disse aqui, um dos significados de fornicação é importunar, de fornicar, não é? É importunar. Então ela caiu em desespero. Eu estou em fornicação porque eu estou perturbando minhas irmãs a dormir. Eu falei, não, minha irmã, não é assim, não faz isso não. Aí eu vi a sensibilidade tão grande, uma sensibilidade, enquanto outros estão insensíveis, que realmente às vezes estão cometendo fornicação, não sentem nada. Isso é o sinal do Espírito Santo. Ela não está. Eu disse, olha, isso é um problema de convivência, é uma inconveniência qualquer que existe, que pode ser estudado e pode ser compreendido pelas demais, e afinal, nós estamos na terra, né? Pode ser até uma desordem, mas não uma fornicação. A importunação que fornica a mente da pessoa é outra coisa. São palavras, são assuntos, maledicência, guerra psicológica. Aquilo que é fornicação. É uma guerra psicológica, que a pessoa fica acabando com a outra. Não tem nada a ver. Eu pensei assim, quantos outros talvez não estão sofrendo também por causa disso. Agora vamos saltar para o parágrafo 131. Eu vou ficando com pressa, eu prejudico a mensagem. Agora notem isto com cuidado enquanto estamos terminando. É como a sementinha na terra, isso ele está falando do potencial. Agora, potencialmente, você já está ressuscitado. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. E Jesus disse que ainda que esteja morto, viverá. Nesse momento você é ressuscitado. Seu corpo nesse instante é potencialmente ressuscitado. Vejamos a sementinha semeada na terra. Tem que beber da fonte de Deus. As águas que caem. Enquanto bebe, vai crescendo para ele, chegando a se assemelhar mais e mais com a semente que entrou na terra. A igreja se tem desenrolado da mesma maneira, por meio de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, e agora está na etapa da florescência, mostrando-se nesta grande união de igrejas. O indivíduo vem pelo mesmo processo. Tudo que conhecemos marcha pela mesma escala de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Note que a gente vai crescendo na plenitude da ressurreição. Então, o Espírito talvez queira nos advertir: será que estamos crescendo ou estamos atrofiados? Guiado pelo Espírito, da mesma maneira como o sol vai atraindo a plantinha que está bebendo da fonte de Deus. Ela somente pode beber de uma só fonte. Molhe você alguma vez com azeite, você a matará. Mas quando cai uma chuva lá do céu, que vem lá de cima, que vem lá do alto, e que não contém nenhuma química feita pelo homem, então verá como crescerá essa plantinha. Essa chuva é a mensagem, que não contém nenhuma química, nenhuma mistura do homem. As gotas do orvalho de misericórdia, e brilha ao meu redor de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Então terá o genuíno, caminharemos na luz, nessa luz formosa, a qual vem de onde brilham as gotas de orvalho de misericórdia, brilha por todo o meu redor, tira todas essas fontes feitas pelo homem, tira toda a escuridão, tudo que é obscuro. Nenhuma outra fonte conheço eu, só o sangue de Jesus. Essa é a única fonte que eu desejo conhecer. Aí então você entraria um pouco aqui sobre desejo. O que realmente estamos desejando? Ora, veja, ultimamente nós temos desejado uma rededicação. Nós temos desejado de uma maneira íntima começar. Ou seria recomeçar. Não tenha dúvida, porque ele disse assim, que quando você está desejando sempre uma nova vida, não é sinal de que você não tem o Espírito Santo, não. É sinal de que você tem o Espírito Santo. Porque é uma evidência, uma evidência natural de que a pessoa tem o Espírito Santo, de que a pessoa tem o Espírito Santo. É que ela nunca diz: eu estou cheia do Espírito. Quanto mais ela tem do Espírito, mais ela quer consertar. E como nós estamos aqui, nessa dimensão humana, ora, veja, ele disse assim, que ele errava 10.000 vezes por dia. Assim o irmão Branham, um homem que era Elias, para esta era, cheio do Espírito Santo, errava 10.000 vezes por dia, então eu, e você? Mas acontece que depende muito da concepção que a pessoa tem do que é errar. Errar para a sociedade é matar, roubar, em certos casos prostituir. Seria vender o corpo. Então para eles é errado, é pecado, caiu em pecado. Agora para o cristão, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele tinha uma sensibilidade muito grande da presença de Deus, a presença do Espírito Santo, de tal forma que só da gente pensar que não erra, já está errando. E quando ele chegou ali naquele bar, naquela boate, não sei o que, shopping, não sei o que é aquilo, e que viu aquela mulher velha lá já, com 2 homens
aquele cachecol passado no pescoço, aqueles homens, e ela com a sua face toda rebocada. Elas devem ter muito trabalho para pintar quando se enruga muito, né? Tem que esticar e passar a tinta, depois aquilo fica, né? Então, ele disse: por que Deus não varre uma peste dessa da terra? É um quadro asqueroso. Deus o chamou lá fora e mostrou exatamente isso para ele. Falou: por que você está a condenando? E o arco-íris de sangue, e o sangue sendo bombeado assim, constantemente. E Deus disse: isso aí é pelos seus pecados. Ele voltou lá, pediu perdão para ela, pregou para ela, e ela foi salva. Então, depende muito do que a pessoa pensa, do senso que ela tem a respeito do que é mal. Paulo não vivia pecando quando ele disse: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele chegava ali e dava um burro em quem falava dele, e ele saía e fazia coisas que ele não gostaria de fazer, coisas horríveis. Não, não é isso. Qualquer condição que o homem se encontre aqui na terra, ele é pecador. Ele disse: eu podia fazer José viver dentro de uma casa de cimento muito forte, uma caixa de cimento, e ali eu dar tudo para ele. Ele ainda continuaria perdido, se ele não visse nunca nenhuma coisa lá do mundo. Ele ainda continuaria perdido. Por isso que Paulo disse que a salvação é pela graça, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. E quando o irmão Brana, veja só, quando ele estava naquele auditório, o Espírito Santo havia avisado para ele lá na neve que havia uma trama contra ele. E aquele casal foi desenrolar a cena amorosa lá na frente do auditório, bem na frente dele, para desmoralizar a reunião. O Espírito Santo disse: isso aí é a trama que fizeram para você, que eu te avisei. Faça com eles o que você quiser. Eu costumo dizer assim: se o irmão Brana soprasse, eles desapareceriam. Simplesmente não haveria óbito para eles, não haveria sepultura, desapareceriam no espaço. Qualquer coisa que ele fizesse ali. Mas aí o que ele disse? Eu não sou culpado disso, mas eu também sou culpado. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Agora, quem que dá essa consciência é o Espírito Santo. Isso não queria dizer que ele era um homem que vivia em culpa. Ele disse: eu não sou culpado disso aí, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. Então o que eu tenho que fazer é perdoá-los. Virou para eles e disse: eu os perdoo. Quando ele virou e disse para eles: eu os perdoo, o Espírito Santo caiu no auditório todo. E foi uma avalanche de curas, aleijados começaram a andar, cegos enxergando, e naturalmente aquele casal ficou mergulhado na graça, e não sei se foi até salvo, né? Você está notando a sensibilidade que o Espírito Santo dá.
Mas o mancebo de qualidade nunca tinha matado, nunca tinha roubado, nunca tinha adulterado. E onde foi parar? Não seguiu a Jesus Cristo sem cometer pecados, pecados da lei, pecados sociais. Enriqueceu a ponto de Lázaro comer debaixo de sua mesa. Enriqueceu a ponto de dizer, regala-te, ó alma, e depois ser levado para o Hades. Aí está a operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem para fazer de nós super santos. Ele não vem para fazer de nós fariseus. O Espírito Santo vem para fazer de nós pessoas que creem na graça. É isso. Agora, como eu tenho dito muitas vezes, se eu não tenho aquilo, aquela dinâmica na qual eu creio, a qual eu prego, se isto que eu tenho hoje não é aquilo, então deixe-me com isto até que aquilo chegue. Essa é a questão que aquela irmã de cor disse. Eu vou testificar. Eu não sou o que eu devo ser. Eu não sou o que eu quero ser. Mas também eu já não sou mais o que eu era antes. É somente você analisar e pensar nisto. Então deixe-me com isto até que aquilo chegue. Com isso que eu tenho. Eu creio que está sendo bem entendido. Veja aqui. No terceiro selo, parágrafo 199 ao 214. Eu não sei se dou conta. Aqui seria do 128 ao 137, na íntegra, não é? Você pode ler em casa ao nascer do sol, 128 ao 137, e depois ler no terceiro selo, parágrafo 199 ao 214. Vamos ver aqui. Esse desfecho aqui, eu creio que traz luz. Bom, se eu não tenho essa dinâmica, na qual eu creio, a qual eu prego, então deixe-me com isto que eu tenho, que o assunto está ter, o verbo ter até hoje, não é? Com isso que eu tenho, até que chegue aquilo, até que chegue aquela dinâmica. O que ele queria dizer? Eu creio que com o que eu tenho, eu chego lá. Eu posso esperar. Agora, só que você tem que ter estímulo com aquilo que você tem. 199. Eu abri o quarto selo, mas é o terceiro, não é? Foi o terceiro que eu falei, não foi? O 199 do terceiro selo, é. Deixa eu corrigir aqui. É isso mesmo. Aqui. Note, aqui está o bom. E não faças dano ao vinho nem ao azeite. Apocalipse 6. Resta um pouquinho de azeite e de vinho. É o que ela tem. Não lhe faças nenhum dano. Agora, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Aqui tem você umas quantas referências bíblicas para isso. Levítico 8, 12, onde relata acerca da unção de Arão com azeite.
Zacarias 4:12, onde o azeite saía dos tubos, e disse: este é o meu espírito. Se você quer, pode ver a Mateus 25:3, onde vemos o relato das virgens nécias que não tinham azeite. Isso quer dizer, não tinham o Espírito Santo. Não tinham o Espírito. Em Mateus 25, verso 4, as virgens prudentes tinham azeite em suas lâmpadas. Elas simplesmente foram prudentes, cheias do Espírito. O azeite, então, é tipo do Espírito Santo. Entendem? Bem, agora o vinho simboliza o estímulo da revelação. Por pouco não me pus a correr. Foi um milagre que não despertei a todos os vizinhos quando o Senhor me mostrou isto. É o estímulo da revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. Estudando na concordância, encontrei uma longa lista onde se encontram juntos o azeite e o vinho. Quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus tem sido revelada a seus santos que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. O vinho é estímulo. Você perde o estímulo, então nenhuma palavra pode te consolar em momento algum. Pode substituir o prejuízo. Por isso é que Paulo disse: por que antes não sofreis o dano, quando haviam irmãos que estavam em fornicação, gladiando-se um contra o outro com coisas mesquinhas? Ele disse: por que não sofre o dano? Sabendo que a recompensa é muito maior. O vinho é estímulo. O sinto agora mesmo em mim. Somos estimulados com gozo e nos pomos a gritar. Há quanto tempo tem que você não grita aleluia? Glória a Deus! Há quanto tempo que você não medita até a ponto de dizer aleluia? Há quanto tempo sua mulher não ouve você dar um glória a Deus dentro de casa, seus filhos? Há quanto tempo seu marido e seus filhos não ouvem você cantar um hino de alegria? Um glória a Deus, um aleluia. Por quê? Não como hábito, mas porque você estava meditando e viu essa grandeza dessa revelação. E quando suspira, que solta o ar, sai glória a Deus, aleluia. E por isso nos pomos a gritar, e por isso nos pomos a cantar, porque nós estamos estimulados com aquilo que nós temos, nós estamos agradecidos com aquilo que temos, nós estamos confiados naquilo que temos. E quando isso sucede, produz o mesmo resultado que o vinho natural. Porque quando a revelação tem sido dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio do azeite pode ver a revelação, então o estímulo chega a ser tão tremendo que o faz portar-se de uma maneira anormal. Todos os bêbados portam-se de uma maneira anormal. Hoje eu descobri uma coisa sobre uma bandeja de ovos que foi quebrada lá no Água Limpa. Eu descobri que as duas pessoas quebraram os ovos. Porque os dois estavam abraçados, têm o mesmo nome, primeiro nome,
Um pisou com um pé e o outro pisou com o outro. Estavam embriagados no espírito do companheirismo. Eu descobri isso hoje, que foram os dois. Então o estímulo chega a ser tão tremendo que o faz portar-se de uma maneira anormal. Porque o outro diz assim, não, deixa, você está errado, você está bêbado, viu? Aí diz, não, quem está é você que está, deixa eu te carregar. O outro diz, não, eu que vou te carregar. Por quê? Ele diz, olha, veja só, um está sempre querendo carregar o outro. O vinho natural faz isso. E o vinho espiritual faz isso também. Um está sempre querendo carregar o outro, ajudar o outro. Talvez isso é o que lhes passa agora mesmo, correto? Lhes faz portar de uma maneira extraordinária. Agora, se você quer a referência para provar isso, comece a ler Atos capítulo 2. Ali receberam a promessa que lhes havia sido dada. Quando toda a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre eles e foi escrituristicamente vindicado. Agora, que tal se houvesse dito, agora tem que esperar, porque ele nos disse que esperássemos aqui até receber nosso ministério. Logo aos 8 dias houvessem dito, pois olhem, irmãos, Marcos disse a Mateus, eu creio que já o temos. Não pensam vocês assim também? Já o temos, porque estamos esperando nosso ministério? Deveríamos sair a pregar. Ele nos disse que viéssemos aqui esperar, e já vão 8 dias que temos esperado. Tinha que haver estímulo para esperar. O suficiente. Alguém diria, pois olha, vamos esperar outro dia. E passaram os 9 dias. E eis que vem Marcos, ou talvez algum dos outros, talvez João, dizendo, eu creio que não devemos esperar mais, eu creio que já o temos. Não pensam assim? Posso imaginar a Simão, porque ele tinha as chaves. Esperem, irmãos. Esperem, irmãos. As Escrituras têm algo que dizer sobre isto. Ele não nos disse exatamente quantos dias devíamos esperar, mas nos disse, esperem esperem até que se cumpra a profecia de Joel, até que seja vindicada a profecia de Isaías, porque em lábios gaguejantes e em outra língua falarei a este povo, e este é o repouso, este é o refrigério, este é o descanso, este é o refrigério que vem na presença do Senhor. Tem que ser escriturístico. Então você pode ver que o vinho representa o estímulo da revelação. E quando o Espírito Santo foi derramado e viram o fogo de Deus cair sobre eles, isso começou a lhes estimular, e de repente foram tão estimulados que as pessoas na rua creram que estavam bêbados, porém eram estimulados pela revelação. Aqui está a revelação vindicada por Deus, lhes mostra claramente, e por isso estavam tão contentes, estavam tão felizes. Tinham problemas? Tinham dores? Estavam felizes, estavam contentes, por quê? Estavam cheios de dinheiro, tudo lhes ia bem, uma mesa muito farta, tudo correndo materialmente bem para eles. Deus lhes prometeu e ali o tinham revelado e vindicado, amém. Ali estava sendo vindicado por meio do mesmo sinal. Foi o estímulo pela revelação. Eles o tiveram. Não tem ninguém no mundo que tem revelação não, irmão, senão os que creem na mensagem do irmão Brana, como você crê, minha irmã. Então vamos. Eu estou acabada, estou arrasada. Estão fazendo esse tipo de injustiça, essa covardia com a minha filha.
são covardes mesmo. Que fazem isso são covardes. Mas eu tenho um estímulo. Eu não posso deixar que isso passe por cima da revelação que eu tenho. Foi o estímulo pela revelação, eles o tiveram. Por essa razão, Pedro pôde se pôr de pé ali e dizer: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, isto vos seja notório, e ouvi minhas palavras. Todos vós, doutores de divindade, escutem o que lhes vou dizer. Oh, quão maravilhoso é! Sob a revelação chegam a ser tão estimulados quando vem a vindicação. Sempre sucede assim. Quando eu vejo que Deus prometeu fazer uma certa coisa neste dia presente, quando prometeu abrir esses selos neste último dia, você não sabe o gozo e a glória que senti quando lhe vi revelar isto. Isso que eu estou lendo para você, isso que nós estamos estudando constantemente aqui, causou essa alegria tremenda para o irmão Branham. Agora nós temos que sair sempre cambaleando, de desânimo, de tristeza. Você não sabe o gozo e a glória que eu senti quando lhe vi revelar isto. Estava parado ali e eu vi suceder. Sei que posso desafiar a qualquer pessoa ou acusação, porque Ele nunca nos tem dito algo que não haja sucedido exatamente da mesma maneira como disse. Há gozo em meu coração quando vejo sua promessa neste último dia cumprida, exatamente como prometeu fazê-lo, e vejo vindicado e feito perfeitamente bem. Há gozo no seu coração? Se você me ouve dizer: me sinto religioso, pois isso é o que sucede, o estímulo é tanto que por pouco me porto anormalmente. O estímulo da revelação. Eles chegaram a ser tão estimulados pela revelação, quando viram a promessa vindicada, o gozo explodiu ali em tal forma, quando Deus lhes revelou a sua promessa, que disseram: estão cheios de mosto, e não só mosto é vinho, e não somente lhes revelou sua promessa, porém os provou. Por isso sempre tenho dito: um homem pode dizer o que queira, porém quando Deus vem e o vindica, é diferente. A Bíblia diz: se alguém se diz espiritual ou profeta, se o que diz não acontecer, então não lhe façam caso. Não tenho temor de tal pessoa, não temam esse homem, porém se o que diz sucede, então esse sou eu. Letra maiúscula. Eu estou nisso, é o Senhor, não é? Prova que eu sou eu. Temos exemplo da mulher sunamita. Ela conhecia pelas escrituras que o Messias faria essas coisas, e agora ela o vê ali presente, obrando essas coisas. Ela podia dizer: ali está. Vinde ver de um homem. Quis dizer a samaritana, não é? Não é isto exatamente o que dizem as escrituras que sucederia? Ela foi estimulada pela revelação quando foi vindicada, mesmo tendo a vida que tinha, ela foi revelada e se embriagou com o espírito da revelação. Sabemos que o Messias vem e será chamado Cristo, e quando ele vier, fará essas coisas. Ele o viu, ele lhe respondeu: eu sou. Então ali começou o estímulo. Ela se foi correndo e gritando pela cidade: vinde, vede, vinde, vede um homem que revelou a minha vida. Ele é o profeta. Sabe que quando nós perdemos o estímulo daquilo que Deus nos deu, o que vai acontecendo é mofo, fungos,
fungos. E nós pegamos uma alergia espiritual. Vamos perdendo aquele gozo, aquela alegria. Quando ouvimos certas coisas, ouvimos desta mensagem, elas ferviam dentro de nós. Mas depois fomos acostumando. Então começa a haver o quê? A perda de estímulo. Seria isto mesmo? Mas eu na mesma hora eu volto atrás e penso, meu Deus, o que seria esse estímulo? Esse estímulo é ligar o rádio 7h05 da manhã, acorda cedo. É ligar o rádio 10 horas da noite, é ligar o rádio, tentar ouvir o programa como um culto, 6h30 da tarde. É sair lá da Vila Brasília. Tem gente que sai lá da Vila Esperança, Nova Esperança, e vem para um culto aqui, lá da Vila Esperança. Só pode ser estímulo. Só pode ser estímulo. Só pode ser avivamento. Não será? Porque pelas circunstâncias que nós estamos enfrentando, nós não estaríamos aqui nesta noite. Então eu digo, vamos voltar aqui porque o tempo já se foi. E como eu tenho dito muitas vezes, se isto não é aquilo, então deixe-me com isto até que aquilo chegue. Fique lá até. Ora, Abraão ficou estimulado com o que tinha, muito embora envelhecendo cada dia que passava, até que chegou à plenitude, o cumprimento da promessa, ser transformado e ter o filho que Deus prometeu. Ele e sua esposa Sara. O seu vinho foi a promessa que ele tinha. A prima órfã ficou estimulada com o que tinha, até que o rapaz que prometeu chegou. A igreja noiva fica estimulada com o que tem, até que. Eu pergunto, se essa transformação, se esse rapto não vem para esse povo, vai vir para quem? Vai vir para quem? Aleluia. Isso aqui é para ser meditado. Não para uma acomodação, mas para maior satisfação. Nós precisamos ser mais satisfeitos. E se nós cremos que Deus nos deu uma coisa, Deus te deu aquilo, use daquilo com satisfação, com alegria. Deus te deu uma casa simples, tenha aquela casa com satisfação, porque você entende que foi Deus que te deu. A coisa pior que existe para um homem é ele dar um vestido para uma mulher, ela faz um bico de desprezo. Olha só o que ele comprou, o que ele deu para mim. Você dá um presente para uma filhinha, para um filho, que você pensava que ia deixá-lo ou deixá-la jubiloso, alegre, joga para lá. Ora, fica satisfeito com o seu rancho? Eu já gritei muito em cima de uma bicicleta, já gritei demais, e às vezes dentro do carro eu não grito. Você precisa ter satisfação com essa mulher que Deus te deu. Ter alegria com ela. Ter prazer com ela.
ter felicidade com ela, ter prazer com ele. Aproveita seu marido. Tenha liberdade com ele, felicidade com ele. Você precisa aproveitar seu pai, sua mãe. O companheirismo. Por que uma família tem que ficar discriminada aqui dentro, sofrendo? A ponto até de não dar conta nem de vir na igreja mais? Por quê? Por causa de namorado? Porque você quer tomar o rapaz dela? Deixa, irmãzinha, deixa. Ela vai ver o que ela vai ganhar. Ela está tirando uma bomba da sua vida. Está tirando uma desgraça da sua vida e você está amargurando, chorando. Ela está tirando uma desgraça da sua vida e pegando para cima dela. Deixa. Porque quem age dessa forma é uma desgraça, é uma bomba. Deixa a bomba explodir na mão dela. A mulher fica morrendo por causa de um homem, porque a outra está tomando. Ora, um homem que pode ser tomado, não merece. Uma mulher que pode ser tomada, uma moça que pode ser tomada, uma namorada que pode ser tomada, graças a Deus que tomou antes. Deixa embora. Dá graças a Deus. Fique feliz. Pense no estímulo da revelação. Pense no estímulo do rapto, do arrebatamento. É isso que tem que acontecer. Oh, sim. A prima órfã ficou estimulada com o que tinha. Era tudo para ela. Isso aqui não está falando de casamento carnal aqui não. Está falando de casamento da igreja e Cristo. Era tudo que ela tinha. Era tudo que Abraão tinha. E tudo que Jó tinha era lepra. Falando que era reto de Deus. Como é que pode um homem na lepra? Da planta dos pés até na cabeça. Falando que era reto de Deus. E nas cadeias eles cantavam. E eu gosto daquilo que minha avó gostava, dizer de cor: quanto a mim estou sendo oferecido por sacrifício de aspersão. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o seu justo juiz me dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Amém?